Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje iremos bater um papo sobre louvor e adoração. O que seria louvor e adoração de acordo com a Bíblia? Louvor e adoração seria simplesmente cantar músicas? Sobre isso que a gente vai estar falando no episódio de hoje. Participando deste bate-papo está a Carolina e Rander. E aí, Carolina, tudo bem? Tudo certo. Eu sou Carolina, a Carol do Carol e Rander, e eu amo cantar canções para Cristo. Eu sou o Rander e se não for para cantar a Bíblia, nem chame isso de louvor. Eita, isso aí. Então não sai daí porque a gente volta já já. De domingo a domingo ao meio-dia, Fé e Piedade, a teologia na prática. Um programa que une a boa teologia a uma vida santa. Fé e Piedade, a teologia na prática. Apresentação, Elnatan Rodrigues, John Fidelis e Willy Robert. Então, muito bem, gente. Como vocês podem ver, no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre louvor e adoração. E os nossos convidados aqui é o duo Carol e Rander. Fala para os nossos ouvintes aí como que surgiu o duo Carol e Rander. Explica pra gente aí. Então, o duo Carol e Rander surgiu... Cara, eu falo que é muito de Deus esse negócio. Porque quando a gente se conheceu, a gente começou a namorar. Nós somos namorados, vamos nos casar em 2021, se Deus quiser. Quando começou, eu ficava falando, Carol, um dia você vai cantar comigo. Ela falou, eu nunca vou cantar com você. Você vai cantar comigo. Eu nunca vou cantar com você. Eu tinha muita vergonha, muita. E hoje está aí. Não preciso falar nada. Isso aí, que bom que é um projeto que veio do... vocês entendem assim que é um projeto que veio do coração de Deus e eu acredito que esse ministério tem abençoado bastante vidas, né? Sim, acho que sim. Para a glória de Deus, né? Não pela gente, mas pela graça e para a glória de Deus. É isso aí. E quanto tempo de parceria já está aí o Carol e Rander? Então, nós como dupla tem pouquinho tempo. A gente começou assim, oficialmente como dupla em agosto. Foi agosto, né? Foi agosto. Então tem o quê? 3, 4 meses. A Carol tá contando nos dedos aqui. É 3 meses. 3 meses que a gente tá assim junto como dupla. Mas a gente se conheceu em março de 2017, inclusive num dia que eu vim a Vitória, na cidade da Carol, para cantar em uma igreja. Eu vim ministrar e ela estava lá e se apaixonou por mim. Ah, olha isso, gente. E a gente se conhece há quase 3 anos. Olha que legal. Então o projeto de vocês é bem recente, né? Mas eu acredito que assim mesmo sendo recente, vocês enfrentaram alguns desafios, né? Qual foi assim, o desafio que vocês enfrentaram e que talvez vocês venham enfrentando até hoje? João, o grande desafio, cara, é cantar o que a gente canta em meio a pessoas que estão preocupadas a ouvir e a se entregar a músicas de modinha. E a gente veio com um projeto de músicas raiz. E a gente é irredutível nisso. Assim, não, esse é o nosso projeto. Não que a gente não cante alguma música do século XXI, claro que cantamos. Mas é algo que a gente tenta deixar do nosso jeito. A gente não usa pad contínuos, nem tons que manipulam a mente das pessoas. Então o desafio é esse, é conseguir espaço. Lógico que Deus ele vai colocar onde ele quer, mas é um desafio, sabe? Alcançar pessoas com algo totalmente diferente do que as pessoas têm costumado a ouvir. E, Carol, você tem visto esse mesmo desafio? Acho que sim, assim, isso é muito claro pra gente, né? Quando a gente olha ao nosso redor, né? Quando a gente vê não só a nossa igreja, mas quando a gente olha para as igrejas, tudo que todo mundo tem escutado, a gente está indo totalmente na contramão. A gente vai contra tudo que todo mundo está escutando. E isso é algo muito difícil, assim, o diferente é algo difícil. Mas, assim, como o Rander falou, a gente crê muito que Deus tem colocado isso no nosso coração com um propósito e aonde quer que Ele queira que nós estejamos,
ele vai levar a gente para lá. Então, nisso a gente está muito tranquilo. Pra você ter uma ideia, João, a gente, nas apresentações, nas ministrações que a gente faz, nós levamos um violão, uma gaita, um bumbo para tocar e o vocal. Porque a gente entende que silenciando um número tão grande de instrumental, não que eu não goste disso, eu amo, sou apaixonado por música, mas, sabe, às vezes é preciso silenciar a banda para que a congregação cante ao Senhor. Acho que ele está interessado em ouvir os filhos cantando. E isso é maravilhoso. A gente tem passado desafios, mas também experiências fantásticas com isso, porque muitas igrejas têm abraçado e muitas pessoas que a gente nem sonhava que iria apoiar o projeto têm apoiado. Eu creio que até aqui tem sido desafios, mas também muitas surpresas para a glória de Deus, muitas coisas que Deus tem feito surpreendentes com o nosso projeto, com o nosso ministério. E os desafios estão aí para nos fazer crescer, né? Porque imagina se a gente não tiver dificuldades, não tiver algumas barreiras que não nos farão crescer, né? Sim, e assim, a gente vê muito Deus tratando o nosso coração nisso também, ensinando a gente como dupla, mostrando a vontade dele nisso. E isso que Rander falou é muito legal, né? A gente tem aprendido muito com todos esses desafios assim, que a gente falou, e a gente vê, eles são muito reais, mas Deus tem nos surpreendido de uma forma muito maravilhosa, assim, nos ensinando mesmo que para adorar Ele, para louvar o nome dEle, não só na igreja, não só no contexto eclesiástico, não só com canções, mas a gente não precisa de algo muito elaborado. A gente não precisa ficar enchendo de frufru ou coisas a mais. Essas coisas não são necessárias. É nova esse do frufru aí. Cara, eu costumo lembrar da história do John Wesley. A história, o pessoal que escreveu a biografia de John Wesley relata que um dia ele saiu para orar no seu cavalo. Não sei se você já ouviu essa. Ele saiu para orar no seu cavalo. Nada aconteceu com ele. E ele orou a Deus: Senhor, o Senhor está comigo porque ninguém me perseguiu. Na hora que ele fechou a boca, veio uma pedra que passou rente o rosto dele assim, era um cara montado em outro cavalo lá. Ele falou: obrigado, Senhor, que o Senhor está comigo. Se tem perseguição, é porque o Senhor está comigo. Então eu preciso descansar muito nisso. É uma coisa que me chamou a atenção no que você disse logo no início, antes da gente continuar a nossa conversa, voltando um pouquinho, é esse desafio, né, de você, ao mesmo tempo, você ser bíblico e falar com a geração de hoje. Porque, querendo ou não, para que as pessoas, principalmente os jovens hoje te ouçam, você tem que, de alguma certa forma, abrir mão de alguns princípios bíblicos e abraçar o que esse mundo está dizendo, porque senão você não consegue falar com os jovens. Acredito que até mesmo para o meu ministério, para o podcast, acho que esse é um desafio para pastores, para líderes ministeriais, é você falar com a geração de hoje e mesmo assim continuar sendo bíblico, né? Sim, a gente tem visto muito isso e a gente tem também aprendido muito nisso, né? Romanos 12 vai totalmente contra isso, né? Fala sobre a gente transformar, né? Não nos conformarmos com esse mundo. Então, a gente tem entendido assim, muito sobre a suficiência do trabalho do Espírito Santo no nosso coração e a suficiência da palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é suficiente. Então, é muito o que a gente falou. Assim, a gente entendeu que a gente não precisa pegar nada além disso. A gente não precisa fazer uma programação especial, não que isso não seja legal, mas a gente entende que a palavra de Deus, ela é o que tem poder para transformar a vida das pessoas, para transformar a nossa vida. A gente precisa da palavra de Deus. Então, não que seja fácil viver isso, não é fácil. Não é fácil, assim, a gente não querer botar a nossa mão e falar, vou dar um jeitinho assim, né, porque vai que as pessoas não gostam. Isso não é fácil, mas é o que a gente tem entendido que é necessário viver, a suficiência da palavra de Deus. Isso é em todos os sentidos, na nossa música, na forma que a gente lida com os cultos, nas programações de jovens, em todos os sentidos.
Randy, a gente está falando aqui um pouquinho sobre essa questão dessa contemporaneidade, né, dos louvores. Adoração, adorar a Deus, é simplesmente cantar músicas? Porque eu já vi muitas pessoas falando assim, eu liguei o rádio lá em casa, eu liguei a playlist no meu celular, botei para tocar e eu estou adorando a Deus. Mas adorar a Deus é simplesmente cantar músicas? Como é que seria isso? Cara, se fosse simplesmente cantar música, imagina a pessoa que cantasse mal, cara. Ia estar adorando muito mal. Então não é. Eu lembro que uma vez eu estava viajando com um grupo e uma pessoa dentro da van que a gente estava falou, eu não consigo adorar escutando fulano de tal. Aquilo ali para mim foi o fim. Eu falei, como é que é? Além da pessoa se apoiar na ideia de que a adoração é só música, ainda seleciona o cantor que vai levar a pessoa à adoração. Eu falei, meu Deus. É uma terrível. E, cara, não, adoração, a gente costuma falar, adoração é um estilo de vida, eu vou além, adoração é a nossa própria vida, porque se ele nos deu vida para adorá-lo, se ele nos criou para adorá-lo, o Senhor, ele quer receber adoração. Na verdade, ele procura, o texto vai falar que ele procura quem o adora em espírito e em verdade. Então, adoração não é só música. Se fosse música apenas, tem uns irmãos, algumas irmãs que estariam comprometidos nisso aí. Gostaria de falar alguma coisa, Carol? Não, eu tô com o Rander nessa. Mas assim, Carol, existe diferença entre louvor e adoração? Ou é tudo a mesma coisa? Então, a gente foi olhar, né? A gente olha na Bíblia e a palavra louvor, ela vem do hebraico halal, que é elogio. E a gente entende que o louvor, né? Ele precisa ser um estilo de vida, como o Rander falou sobre a adoração. Vai além da própria música, do falar, né? Precisa estar em toda a nossa vida. Toda a nossa vida precisa ser uma vida que louve, que glorifique, que elogie o nome de Deus. A palavra adoração, né? Ela vem da palavra latreia, do grego, né? Que fala sobre servir com temor reverente, admiração, respeito. Então, assim, na origem das palavras, elas têm diferenças, mas a gente entende que, da mesma forma, as duas elas devem ser um estilo de vida. E como o Rander falou, a adoração precisa ser a própria vida. Então, a gente lê na Bíblia sobre como os pássaros, as árvores, a natureza louva e glorifica o nome de Deus. E, por exemplo, eles não falam. Muitas vezes eles não têm consciência, eles não sabem cantar, mas eles louvam com a vida deles. Então, a gente entende que existe diferença sim, mas as duas coisas precisam ser um estilo de vida. Precisam fazer parte da nossa vida, não só um momento num culto ou um momento que a gente tira para cantar. Então é engraçado, mas pensar assim que a gente pode e a gente está adorando a Deus, por exemplo, quando a gente está limpando a casa ou quando a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito, com excelência, quando a gente está até mesmo lavando o banheiro ou limpando o fogão da cozinha. Estou dando exemplos do dia a dia, assim, mas porque essas coisas são reais. A gente precisa começar a olhar, voltar o nosso olhar para como Deus está presente em todas as coisas e como é possível a gente adorar a Deus em todas as coisas, não só em momentos especiais, específicos que a gente separa para essas coisas. E louvar a Deus e adorá-lo também nas piores circunstâncias da vida, né? Eu acho que aí talvez seja o maior desafio, né? Sim, voltar os nossos olhos para Deus quando as coisas estão difíceis é de fato um desafio muito grande. Mas eu acho que Deus tem esses momentos assim especiais e entendo que Deus fala com a gente, principalmente através da sua palavra, e nos leva a adorá-lo de formas diferentes, principalmente nesse momento, assim, adorar a Deus enquanto tem uma coisa difícil assim acontecendo. É muito mais difícil, mas ensina ao nosso coração coisas especiais, assim, é um momento muito precioso. Correto. Rander, você falou aí sobre que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, mas e aí, o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Eu estar ali no ônibus ali e estar ali pensando em Deus a todo momento? O que é isso aí? O ônibus é um bom lugar para adorar, assim, porque você imagina que se você não adora Deus, não está ligado com Deus ali, cara, é só pela misericórdia, o ônibus apertado,
muita coisa, se sua mente não estiver focada no Senhor, cara, às vezes a gente reclama, xinga, murmura. Não estou falando que a gente faz isso, mas o ser humano ele tem essa inclinação, a tendência a fazer isso. E adorar a Deus em espírito e verdade é interessante porque em espírito vai dizer que a Bíblia vai falar Deus é espírito, então não precisa de um lugar específico para adorá-lo, né? Se ele é espírito, nós o adoraremos em espírito. E em verdade, porque ele é a própria verdade, né? Ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu devo adorar em verdade aquele Deus que é a própria verdade. Então, aí isso já corta a ideia de que a adoração é só um período de música. E muito pior, agora eles botaram a um estilo musical, cara. Isso foi perdi a palavra. Decadência. Resumir a adoração a um estilo musical. Nem só o período de louvor, porque se você canta um hino não é adoração. A adoração é só aquela canção molinha, com pad que deixa você na vibe. O pessoal fala isso. Por favor, isso é ridículo. Bem, esses dias na escola dominical, o pastor estava falando sobre a oração do Pai Nosso. Quando ele entrou naquela parte, santificado seja o teu nome, aí a gente entrou naquele assunto de tomar o nome de Deus em vão. Aí eu entrei com o pastor no assunto do movimento hoje, worship. Aí eu falei, pastor, a gente ouve muito hoje o movimento worship, né, que chama Deus de você, chama quero deitar nos seus braços, né? Então a gente vê muito isso. No meu quarto. Isso. É sério, tem isso, cara. Infelizmente, né? Mas o que significa aí cantar as escrituras como doutrina? A gente vai pegar no Salmo 119, versículo 54, e vai falar, sejam os seus decretos os motivos dos meus cânticos no período da minha peregrinação. Então, esse versículo para mim é muito chave, cara. Sejam os seus decretos, ou seja a sua palavra, o que o Senhor decretou, motivo dos meus cânticos no tempo da minha peregrinação. O que eu vou entender como peregrinação aplicando essa palavra para a minha vida? O tempo que eu estou aqui na Terra. O tempo que eu estou aqui na Terra, se eu for cantar, que eu cante a doutrina, que eu cante a palavra de Deus. E sem mais, assim, isso é algo que não se negocia, Eu posso sim cantar uma canção de amor, por exemplo, no casamento, a gente está falando muito sobre casamento, que a gente está programando as coisas, né? Então, poxa, vamos cantar uma canção que eu componho para você, ou que você faz para mim, Carol, e vice-versa. E, tipo assim, isso não tem problema. Isso eu estou louvando, eu estou engrandecendo o nome do Senhor através de uma atitude de amor com a Carol. Mas, num momento de culto, onde nós separamos para louvar a Deus, eu entendo que é completamente errado fazer esse tipo de canção. Como as pessoas têm feito. Né? E, John, eu acho muito, muito legal que essa questão de os teus decretos serão o tema da minha canção no período da minha peregrinação, é que isso se encaixa até com o que a gente já falou, né? Isso é em todas as situações. Nos momentos de dor e nos momentos mais felizes e de exaltação no Senhor, de glorificar o nome dele, porque ele tem feito grandes coisas, ou nos momentos de muita dor, que a gente fala, Senhor, seu nome seja louvado nisso também, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, acho que isso é muito legal, os teus decretos, a tua lei. Eu mantenho os meus olhos na tua palavra durante toda a minha peregrinação. E isso é o motivo da minha canção. Sim. E a gente vê que a palavra doutrina ela está relacionada a ensinamentos, né? Então, cantar as escrituras, talvez a gente poderia entender, né, cantar as escrituras como doutrina, seria cantar aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Sobre os principais pontos da Bíblia que fala sobre os nossos pecados, né? Nosso pecado original, que fala sobre a nossa depravação, que fala sobre a nossa salvação, que eu acho que tem muito a ver com a pergunta, né, que eu vou fazer, a próxima pergunta, né? Como eram os hinos na Reforma Protestante? Bem, eu não consigo imaginar os pais apostólicos, os pré-reformadores, reformadores, eu não consigo imaginar eles, bem, pelo menos eu não vejo, eles
eu acho que eles não cantariam essas músicas que a gente canta nos dias de hoje. Mas como que era ali na Reforma Protestante? Como eram os hinos? Você imagina Lutero cantando Lindo És. Não combina nada, mano. Então, eu penso assim, para chegar até um período de reforma, né, onde o Lutero ali protestou, mas já eram outros antes ali, os pré-reformadores e tal, a igreja estava totalmente deformada. Então a gente entende que o cara chegar a ponto de vender pedaços de cruz, vender terreno no céu, você imagina as canções da igreja romana na época. Lutero ele chega reformando ali tudo. Poxa, o hino que a gente considera o hino da reforma, Castelo Forte. Aí eu consigo ver algo assim, bem Lutero, porque ao mesmo tempo que Lutero, a gente entende, lendo a história de Lutero, que ele era um cara que ele é muito afrontoso contra Satanás, então ele vai falar mesmo que tem um Deus que é o Castelo Forte, e que é o Deus que é o escudo e a espada, e que nos livra, nos protege de Satanás. Isso são as canções que eu imagino que eram algo semelhantes a isso, porque eles tiveram que reformar as canções também. Tiveram que reformar tudo o que acontecia na época. Eu, estudando um pouco da história, no século I, as pessoas, eles, além de Cristo ter causado uma revolução tão grande, no sentido de ensino, né, no sentido da igreja, do povo enxergar a graça dele, mas ele causou uma revolução no sentido artístico, onde as pessoas escreviam sobre Jesus, as pessoas desenhavam, pintavam, as pessoas escreviam músicas e poesias sobre Jesus, os filósofos se rendiam a Jesus. E com a deforma que foi aquele período ali, pós-Constantino, para frente, onde a igreja onde o cristianismo virou religião de Roma, e onde teve aquela instituição de várias coisas, do papado, entre outras coisas, isso tudo se corrompeu. E aí precisava de canções totalmente cristocêntricas. Se a escritura voltou para as nossas mãos, estavam aprisionadas nas mãos da igreja romana, vem cá, vamos cantar isso aqui então. Então, a gente pensa no hino campeão da reforma, né? Você, um bom presbiteriano, deve saber bem Castelo Forte. E é interessante sobre esse hino, que a gente foi cantar numa igreja esses dias, uma igreja assim, bem worshipona mesmo. Assim, muito demais, mesmo. Cara. E a gente ficou até meio, amor, caraca, Carol, a gente vai cantar nessa igreja, olha como é que é. John, admito que meu coração ficou meio assim mesmo. E nossa primeira canção foi Vencendo Vem Jesus, com um medley de Castelo Forte. E acabou vencendo, vem Jesus, e defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. E o pessoal cantou e bateu palma, e eu falei, meu pai, tá acontecendo. E aí no final o pessoal vai falar, cara, que Castelo Forte, quanto tempo a gente não ouvia isso. Ouvia na época do meu avô, esse tipo de coisa. Então rolou aquela nostalgia gostosa nesse lugar. E o pessoal falou assim, não, a gente chamou vocês para poder estarem aqui, porque justamente a gente viu que vocês eram diferentes de tudo que a gente já tinha pensado em trazer aqui. E isso foi, tipo assim, algo que Deus permitiu, não para que ser um ego massageado, mas para que, sabe, desse-nos força para caminhar. Então, retornando ao assunto, hinos da Reforma, eu não tive a oportunidade de estudar tanto dos cânticos da Reforma. Eu peguei algumas coisas, assim, algumas referências, né? Depois de algum tempo veio o John Newton, que escreve Amazing Grace, que é uma canção épica também. Mas ambos falavam de verdades bíblicas, verdades que com certeza estavam ocultas na época que a Igreja Romana predominava e que hoje têm estado ocultos nesses movimentos aí de modinha. Né? O pessoal prefere falar Jesus lindão, lindo, lindo és, e repetir centenas de vezes e cantar a Escritura, sei lá, seja de forma literal. Então eu penso que os hinos da Reforma, eles foram dessa forma e precisamos, de fato, reformar de novo os hinos nas nossas igrejas. É isso aí. Como a gente viu, né, Carol,
na Reforma Protestante, os hinos, eles eram mais, eles serviam como didáticos, né? Eles eram mais didáticos para, de alguma forma, ensinar alguns pontos teológicos, alguns pontos doutrinários, né? E qual é o raio-x que você faria aí sobre os hinos antigos e os hinos contemporâneos, louvores contemporâneos? Cara, para explicar isso, eu vou falar um pouquinho do que veio ao meu coração enquanto você estava falando com o Randy. Eu estava escutando esses dias um devocionalzinho de John Piper, e ele estava falando sobre como a gente deve pregar para os nossos corações todos os dias a palavra de Deus, que é a verdade. Então, dessa mesma forma que você falou que os hinos antigos serviam para ensinar, era um ensinamento, e ao mesmo tempo muito legal, porque é um louvor, uma adoração também, não só isso, né, mas também. Hoje eu olho para os hinos contemporâneos e como a gente tem falado, eu não vejo tanto isso, eu não vejo pregação da palavra de Deus, eu não vejo tanto exaltação de Deus, eu vejo mais algo muito mais voltado para o homem, assim, algo bem antropocêntrico, assim, bem forte para a nossa vontade. Deus me abençoa, Deus faz em mim, e muito menos exaltação a quem Deus é, muito menos pregando a palavra de Deus, que a gente já sabe que é verdadeira, é confiável. Vejo muito mais, ouso dizer, até uma manipulação e um certo tipo de hipnose. A gente parou para escutar um pouquinho sobre essa questão da hipnose, de como as pessoas usam as notas musicais e os tons para manipular as emoções das pessoas. E eu sei um pouquinho disso porque eu faço psicologia, então isso é algo real. É possível, assim, você gerar, entre aspas, emoções através das músicas, né? As músicas geram coisas nos nossos corações, geram sentimentos e emoções. Então eu vejo muito mais isso, muito mais manipulação de tons e notas, para que as pessoas chorem ou se sintam bem ou riam, do que algo voltado para a palavra de Deus, para o ensinamento e compartilhamento da palavra de Deus. É verdade. Assim, não tem como a gente né, olhar para as músicas de hoje, para os louvores que são cantados hoje, e não sentir uma certa repulsa. Até porque também as músicas, elas representam um estado de espírito de uma sociedade, de uma cultura, daquilo que ela está vivendo no seu momento. Se você pegar até as músicas seculares mais dos anos 60, dos anos 80, 70, você vai ver que era muito mais voltado assim, né, que vem daquele pós-guerra, eram músicas voltadas para mais amor, para paz e amor, enfim. Mas hoje em dia a gente vê as músicas, elas são muito assim voltadas para o meu eu, para o meu individual, para aquilo que eu quero ganhar. Então, não tem como você hoje em dia olhar para essas músicas e não sentir uma certa repulsa. E os louvores antigos, quando você vê, eles confrontam bastante. Confrontam os nossos pecados, confrontam as nossas atitudes, nos mostra quem é Deus e quem nós realmente somos, né? E por pregar, né, por esses louvores serem bíblicos e por eles exporem as verdades bíblicas, eu acredito que isso é o que iria acontecer mesmo, porque a Bíblia faz isso com a gente. A Bíblia expõe os nossos pecados, a Bíblia nos confronta. Então, se nós cantamos a Bíblia, o resultado vai ser o mesmo. Cara, eu tive uma experiência, porque eu sempre trabalhei na música, né? Assim, durante um bom tempo da minha vida, eu fui profissional da música como compositor. O que eu vou falar aqui agora não é nada de vanglória, sabe? Mas só para saber de onde o pessoal que vai ouvir o podcast tem a noção de onde Deus me tirou. Mas eu, sei lá, com 14 anos, eu já estava em cima de um trio elétrico, tocando. Depois comecei a cantar, depois comecei a compor, vi que compor dava dinheiro, comecei a viver de composição. Aí eu comecei a aplicar, e muitos artistas assim seculares, peço permissão para não citar os nomes, gravaram músicas minhas, e isso, querendo ou não, dá uma renda boa.
Aí eu tive minha mãe orando por mim, cara. Minha mãe orou muito por mim, pela minha conversão. Até que o Senhor trouxe ao meu coração, assim, a chamada graça irresistível, né? Que vem e você não consegue se conter. É muito do nada. E daí para lá, depois da conversão, depois que o Senhor me moeu de fato e eu fui convertido, eu falei, poxa, agora eu vou cantar para Deus, porque vou compor música gospel. E eu comecei a compor, só que, tipo assim, eu sempre gostei de compor coisas diferentes. Músicas, assim, diferentes do que está no mercado, porque eu acho que tem um certo valor. Você olha e fala, poxa, estou escrevendo algo diferente do que o povo está escrevendo. Na minha carreira como compositor de música não cristã, eu escrevia bastante coisa parecida com o que estava no mercado, porque era a minha renda, era o que dava dinheiro e era o que eu vendia. Aí eu falei, não, agora que eu estou totalmente na contramão, eu vou escrever tudo diferente. Comecei a escrever, comecei a entrar em contato com alguns produtores de música gospel. Eu falo até o termo, porque hoje eu não considero que nosso ministério, nosso projeto seja um projeto gospel. Assim, não pela tradução da palavra, literalmente falando, mas pelo que o mercado gospel se tornou. Vou chegar lá. E procurei esses produtores, tinha contato com alguns gerentes de gravadoras, de grandes gravadoras no Brasil. Quando eu fui apresentar as composições, o material para esse pessoal, ele falou, cara, isso não é comercial, não. Isso não é comercial, tem que ser algo mais chiclete, algo que fica mais na mente. Eu falei, uai, onde que eu tô? Eu tô de volta pro mundo? Não tô entendendo. Eu percebi que era a mesma coisa. Então, por isso que o antropocentrismo tomou conta das canções, e não basta ser antropocêntricas, tem que ser antropocêntricas e repetitivas, para poder garantir que venda, que fique no mercado. Então, cara, como não causar repulsa a um negócio desse? Fala aí pra gente, vou pedir pro Rander comentar, depois a Carol fica à vontade para falar logo em seguida. As músicas que são cantadas atualmente são de todas ruins? São de todo ruins? Ou não tem nenhuma que a gente possa ouvir? Ou joga tudo dentro de um lixo e joga fora? Ou qual seria a dica, né, a direção que vocês dariam para escolher louvores, músicas? Quais seriam os aspectos, né, de uma música, de uma adoração bíblica saudável? Não, cara, tem muita música boa, inclusive já pode ouvir Carol e Rander. Isso aí. Vamos lançar uma canção, pretendemos lançar agora em dezembro, inclusive, de primeira mão você vai saber que ela vai ter uma participação do Augusto Nicodemos. Olha que legal. Então vai ser bem bacana. E tem muita música boa, meu irmão. Por exemplo, música congregacional, eu gosto muito do Som da Vila. Tem um projeto chamado Som da Vila. Eles cantam músicas muito legais, do Paulo Nazaré. Ele é da Igreja Presbiteriana da Vila da Serra. Ele gravou esses CDs com música para eles tocarem nas próprias igrejas. E isso acabou caindo na graça do pessoal. E tem canções que você pode ficar para ouvir para você mesmo, que tipo, o João Manô, e Projeto Sola, cara. Tem muita música boa para tocar na igreja. A gente toca Redenção, é muito bom. Então tem muita canção boa, inclusive de alguns outros compositores, tipo Ademar de Campos, Asaf Borba, o Baruch tem algumas canções muito boas, assim. Mas, de fato, assim, eu creio que a maioria mesmo, por exemplo, entra numa playlist grande de música cristã no Spotify, você não vai ver Projeto Sola, você não vai ver João Manô, você não vai ver artistas que cantam as escrituras, assim. Você vai ver o worship de cima a baixo, Canção da Prosperidade de cima a baixo. Mas tem um remanescente fiel, tem algumas músicas boas aí que a gente ouve. Né, e louvado seja Deus por isso, assim, né? A gente entende que Deus tem feito e Deus tem falado aos corações das pessoas, assim como Ele tem falado ao nosso, né, de nós dois, sobre cantar mesmo as escrituras e cantar o que é verdadeiro, o que é puro, a palavra de Deus mesmo. Sobre a nossa direção, né, de como escolher músicas, eu acho que, e a gente entende, né, isso, que tem que ser músicas que têm Cristo como centro, que exaltam o nome de Cristo, que não vão ficar voltando para o eu e massageando o ego do ser humano, mas que vão exaltar, glorificar o nome de Cristo e que vão cantar a Bíblia, né? Que vão, como a gente já falou, confrontar, que vão
que vão revelar a graça e o poder de Deus, não nosso, não falando que a gente precisa das bênçãos, não, mas sobre o cumprimento da palavra de Deus e tudo isso. Hoje, John, lá na igreja que eu congrego, eu sou responsável pela música da igreja, né? E a gente tem feito um trabalho muito legal quanto às canções que são cantadas, assim. No início, cara, tinha muita heresia sendo cantada, muita coisa. E eu orei, pedi força ao Senhor, porque você, assim, eu tinha chegado era recém-chegado na igreja e depois logo assumi esse posto de ficar responsável pela música da igreja. E as pessoas queriam cantar, queriam estar à frente lá como cantor, mandavam as canções e já mandavam direto para os músicos e mandavam muita coisa. E eu comecei a falar, manda para mim e eu vou mandar para os músicos. E aí eu pude ter o controle, pude chegar em amor às pessoas. Carol sabe bem disso, que Deus teve que me tratar muito, porque eu às vezes não tinha paciência, a pessoa mandava um negócio e eu falei, puxa, de novo. É verdade. Deus me ensinou. Mas Deus tratou muito. Cara, muito a falar. Fala, meu irmão, por favor, gostaria que você lesse tal passagem da Bíblia assim, e compare com essa canção. Você vai ver que ela vai totalmente o oposto do que diz a palavra do Senhor. Então, nós não podemos inserir essa canção no momento de louvor da igreja. Graças a Deus, cara, as pessoas compreenderam e mudaram muito. Hoje tem um jovem lá da igreja que ele veio, mano, louvado seja Deus, cara. Quando eu entrei na igreja, para cá, as músicas têm melhorado demais. Então esse é o nosso propósito, sabe? Eu falei, vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar um irmão com a cara fechada para você, de um lado, para o outro. Mas Deus honra a ponto de uma semana depois esse irmão já está escolhendo canções bíblicas e fazendo coisas que de fato louvam a Deus e não colocam qualquer coisa no momento de louvor da igreja. Tem que ser Bíblia, cara. Eu falei, se não for Bíblia, nem pode ser considerado louvor. E eu acho que a gente, assim, essas dificuldades, por exemplo, que o Rander falou, esse é o tipo de dificuldade que, como dupla também, a gente em algum momento vai encontrar. Assim, Deus tem nos surpreendido muito, inclusive nessa igreja que o Rander falou que a gente foi aqui, que era muito assim, nesse estilo que não é parecido com o nosso. A gente estava lá, né, no momento de louvor e foi numa pegada assim, bem diferente da nossa. E eu estava assim no meu coração, ô Senhor, obrigada, Deus, obrigada, porque a gente não deve ter temor de homens. Obrigada, Senhor, que a gente está aqui pelo Senhor para proclamar a sua palavra. Então, assim, nesse sentido, acho que é muito legal que nisso Deus também trata o nosso coração, assim, nos ensinando mesmo, sabe, aprumando o nosso coração, colocando o nosso coração no lugar certo, firmando as nossas vidas nas verdades bíblicas, em todos os sentidos e, consequentemente, nas músicas que a gente deve cantar. Nos fazendo entender que a gente está cantando para Ele, não para o povo, né? Sim, isso é muito importante. É isso aí, essas foram as dicas de Carol e Rander. Estamos chegando ao final de mais um episódio, mas gente, deixa aí como que o pessoal pode fazer para encontrar vocês na internet, como é que é? Nós temos um Instagram, temos uma página no Facebook, temos um Twitter, tá tudo assim muito novo ainda, sabe? O Instagram tem pouco tempo, página do Facebook menos tempo ainda, o Twitter menos tempo ainda, mas a gente vai começar a aproveitar esse período de férias agora para mexer. Então é tudo Carol e Rander Duo. Se você for colocar direto, vai ficar Carolerander Duo. Mas é Carol e Rander Duo, tudo junto. E aí o pessoal pode seguir a gente lá, nós vamos lançar uma canção, vamos ver se a gente mobiliza uma galera para ajudar a gente no lançamento dessa canção agora em dezembro. Nós já finalizamos o estúdio e tal, assim, estávamos esperando a confirmação do pastor Augusto, né? Então a gente se deu certas autorizações dele, combinamos com ele direitinho, e agora a gente vai partir para os finalmente da música, assim, para poder lançar mesmo. E futuramente a gente quer gravar um videoclipe. Então, YouTube também, tudo Carol e Rander Duo. Tudo que for rede social da gente, Carol e Rander Duo, direto, assim.
Você não tem como ter dúvida. Carol Errander Duo. Pode procurar a gente. É facinho e é simples, é isso aí. É isso aí, é bem fácil mesmo, só colocar lá Carol com K, né? Isso, Carol com K, eu ia falar, isso é muito importante. É Carol com K, Carol Errander Duo. Tá certo, gente, eu quero agradecer aqui a participação de vocês, muito obrigado pela disponibilidade, por cada colocação de vocês, espero que os nossos ouvintes possam ter sido, e acredito que eles foram muito abençoados por cada colocação de vocês, e é isso aí, que a gente possa cantar músicas que cantem, que falam das Escrituras, porque é as Escrituras que é a nossa luz, é as Escrituras que nos iluminam, e até as nossas canções devem falar das Escrituras, devem louvar o nome do Senhor, devem exaltar aquele que é digno de toda adoração. Muito obrigado, vocês também que nos ouviram até o final, e que a gente possa ter uma nova oportunidade para estarmos aqui juntos. Amém, amém. Muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz assim, com a oportunidade de participar, com o privilégio, e a nossa oração é mesmo para que outras pessoas possam entender, compreender isso que Deus tem falado aos nossos corações. E louvado seja Deus também pelo seu projeto assim, de espalhar a Bíblia, de espalhar a verdade através de podcasts. Amém, obrigado pela oportunidade. E irmãos que estão escutando, ouvir podcast também é uma forma de adorar a Deus. Fica aí a dica do Carol Errander. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Um grande abraço.